O agro é negócio. E para crescer, todo negócio depende de muito trabalho, organização e investimento. Seja dentro ou fora da porteira, uma atividade que oferece inúmeras oportunidades. E um dos segredos desse sucesso é a tecnologia. Não há como a gente pensar a agricultura sem inovação. O agronegócio brasileiro está cada vez mais conectado, cheio de oportunidades. Você tem que ter uma política pública voltada para criar esse ambiente favorável ao investidor. Cresce cada vez mais e que tem muita oportunidade, e quem estiver especializando nisso vai sair na frente. E ainda mais sustentável. O Brasil é o país que vai levar essa agricultura sustentável para o mundo. Para entendermos melhor essa nova era do agronegócio, viemos até Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O município é o segundo maior produtor de grãos do país e o quarto maior PIB do agronegócio brasileiro. Rio Verde é também o maior exportador do estado de Goiás. Produz 1.500.000 toneladas de soja por ano e 2.500.000 toneladas de milho. Números impressionantes que tornam o município uma vitrine do agronegócio brasileiro. Inteligência artificial, uso de drones, algoritmo, machine learning, um aprendizado de máquina, toda essa tecnologia e inovação está nesse campo aqui. É a agricultura 4.0, agricultura digital, uma revolução. E o Brasil está no centro dela. Rio Verde e todo o centro-oeste brasileiro domina as melhores técnicas, mas a gente sempre tem que estar evoluindo e às vezes nós estamos importando a preço muito alto, tecnologia para você combater determinadas pragas, né, para melhorar a eficiência. E nós podemos produzir isso aí. É investindo na educação, na tecnologia, na inovação. É isso que nós temos feito, procurando soluções próprias. Gustavo é diretor do Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano. Aqui, o objetivo é aproximar o conhecimento da universidade ou as tecnologias do mercado do produtor rural. Hoje a gente tem alguns robôs que conseguem transitar pela sua área, a gente tem drones, a gente tem máquinas autônomas, a gente tem máquinas que hoje dentro de fazendas já conversam uma com as outras. Esse campo de soja é um laboratório a céu aberto, onde pesquisadores fazem estudos ou aplicam novas tecnologias. A gente faz avaliações durante toda a condução dele ao final, para a gente entender se essas ferramentas que a gente vem desenvolvendo ou testando, né, muitas vezes a gente testa ferramentas que já estão no mercado em parceria com empresas, para a gente entender se essas ferramentas que a gente está testando, de fato elas estão entregando o que se espera, né? Se o campo vira laboratório, o laboratório também vira campo. Estamos em uma estufa, onde os pesquisadores avaliam o crescimento de plantas usando iluminação artificial. Essa aqui parece ser uma luz mais padrão, né? Parece aquela luz branca que a gente tem na cozinha de casa. Exatamente, é a luz que a gente é acostumado. São dezenas de LEDs coloridos que formam padrões de luz que serão usados no crescimento de tomates. A proposta desse projeto e de outros que a gente fomenta é de entender qual qualidade de luz é mais interessante para a planta. Então, como que o tomate se comporta com uma luz azul, uma verde, uma vermelha, ou a combinação dessas luzes? Esse tipo de cultivo já é realidade em alguns países, principalmente no hemisfério norte, onde os invernos são mais rigorosos. Galpões em cidades abrigam as chamadas fazendas verticais, que produzem alimentos perto do consumidor final. Do ambiente confinado para o céu aberto, o Agro 4.0 quer alçar voos cada vez mais altos. E pega carona nos drones. Esse é um aparelho de alta tecnologia que, do alto, revela detalhes precisos sobre tudo o que acontece na lavoura. Nós temos aqui um gimbal que estabiliza essa câmera, então permite que a gente sempre tire dados de altíssima qualidade. E essa caixinha chamada sensor, esse sensor captura 270 tons. Então nós temos ali muito mais registro de camadas do que o nosso telefone. Nosso telefone celular registra apenas 3 tons. E esse aí você tem 270. Então eu consigo visualizar
padrões, né, de ataque de insetos, doenças, o que seja que está acontecendo com essa planta de forma muito antecipada. Isso aí, a médio e longo prazo, vai também reduzir o uso de defensivo. Esse é o suprassumo dessas tecnologias. Operar esses equipamentos, que podem passar de R$100 mil, exige muito treinamento. Leva muito tempo para fazer ele voar, programação, plano de voo, depois captura de imagem, processamento de imagens. É um processo bem longo e lento. Depois dos registros feitos do alto, as informações captadas pelo drone são processadas por máquinas potentes nesse laboratório, dentro do Instituto Federal Goiano. Aqui, um time de pesquisadores e estudantes transforma os dados obtidos na lavoura em informação. Nós nunca tivemos a oportunidade de registrar essas informações com tanta qualidade, com tanta precisão, folha a folha, planta a planta. É um tempo de oportunidades. E os investidores estão chegando. E o poder público investe para atrair quem deseja crescer junto com a cidade. Criamos um programa de desenvolvimento de Rio Verde, Prodem, que é um programa onde nós fazemos doações diárias. E esse programa é desburocratizado, é um programa transparente, onde nós damos a oportunidade de todos aqueles empresários, tanto os locais para ampliação dos seus negócios, como novos investimentos, áreas para que ele possa estar ali colocando a sua empresa. E essa doação ela pode ser alienada no investimento. Então isso é um dos fatores extremamente importantes. Licenciamento ambiental, alvará de funcionamento, alvará de construção. Então toda essa parte, a parte ambiental, então tudo isso aí é feito no município, que traz uma agilidade. Natália percebeu a oportunidade de conectar investidores com as inovações que surgiam aqui na região de Rio Verde. Ela trouxe para a cidade natal um modelo de negócio muito presente no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Natália estudou por lá, onde surgiram gigantes da tecnologia, e quis desenvolver na cidade um ecossistema para fomentar startups do agronegócio, as chamadas agritechs. É um polo, um dos principais polos do agronegócio no Brasil. A gente costuma dizer que aqui é o coração do agronegócio brasileiro, em termos de infraestrutura, né? Então é uma região que tem muita infraestrutura dentro do agronegócio, é uma região que tem toda a cadeia de valor aqui, né, do setor, além de produzir, ter uma variedade de produção muito grande. De aceleradora, a iniciativa também passou a contemplar uma empresa de venture capital, o capital de risco, que oferece oportunidades a interessados em investir nas agritechs da região. Hoje é um grande momento para se investir, porque muitos dos erros já aconteceram em investimento em capital de risco no agronegócio, e agora é um momento que a gente está vendo o crescimento de várias startups, né, que são os possíveis unicórnios, inclusive aqui no Brasil. Recentemente, a última iniciativa da empresária foi criar um fundo de investimentos de $5 milhões em Delaware, nos Estados Unidos, para investir nas startups do agronegócio na região. A gente desenvolve os projetos, né, de inovação, a gente traz as startups para desenvolver mercado, ajudar elas a atender o mercado e ajudar o mercado, né, conectando com as dores do mercado. A gente tem parceiros de toda a cadeia de valor do agronegócio, vários produtores rurais. Então a gente está junto com eles do lado para trazer benefícios, né, e a gente deixar o agronegócio cada vez mais prático. Wanda Rise é produtora rural na região e ajuda a conectar os produtores com o ambiente das startups. De 10 anos até aqui, 10 anos atrás, para chegar até aqui, foi um salto extraordinário que nos assusta. Então, assim, eu conheci um agro, que é aquele agro que se plantava e a gente tinha como visualizar a produtividade apenas olhando, calculando ali quantas sementes que caíam, qual é a perca de produtividade. E hoje a gente tem software que faz tudo isso dentro do trator. Então, assim, é um fato recente, rápido, uma tecnologia rápida e que a gente precisa estar atento. A revolução no campo é tecnológica e feminina. A gente percebe que elas têm facilidade em entender da tecnologia e uma facilidade extraordinária de implementar isso no campo.
Então a gente já teve aí grupos de mulheres que fizeram treinamento de operação e manutenção de tratores, de GPS, de colheitadeiras, não para trabalhar na máquina, mas para chegar no campo e saber fazer e dosar esse aprendizado dentro da propriedade rural. Então a gente percebe que ela tem essa facilidade de aprendizado e de aplicabilidade. As possibilidades de investimento oferecem um futuro ainda mais promissor a Rio Verde. E elas não são restritas a grandes investidores ou ao ecossistema das startups. O comércio popular está aquecido. E a cidade vive um boom imobiliário. Nos últimos 10 anos, a renda per capita de Rio Verde dobrou. Saltou de R$ 25 mil para quase R$ 50 mil por ano, segundo o IBGE. No mesmo período, a população cresceu 30%. Hoje, 225 mil pessoas vivem aqui. Atraídos pelas oportunidades, Camila e Lucas criaram raízes na cidade. Vindo do interior paulista, o casal comanda hoje uma empresa de tecnologia aplicada ao agronegócio. No ramo profissional, é o que eu digo que aqui é onde a gente, tudo que vai se desenvolver de novo, novas tecnologias, aqui acaba sendo o berço da inovação. E é uma inovação que nós falamos muito sobre digitalização, mas também no ramo da própria sustentabilidade. A empresa cresce a cada dia e gera oportunidades para muitos jovens daqui. São 20 colaboradores. Não falta trabalho para quem se especializa no Agro 4.0. Cada dia que passa, aumenta mais, né? A procura por gente qualificado, né, nessa área. Thalita era estagiária até o ano passado. Logo que se formou, foi contratada. Concentrada, de olho no computador, ela acompanha o maquinário de uma propriedade rural que está a quilômetros daqui. É uma propriedade que a gente monitora, né? Ele está fazendo a aplicação de pulverização. Aí aqui tem a informação para a gente, a velocidade que ele está andando, que ele não pode, em trabalho, ele não pode passar de 20, aqui fala para a gente. Aqui também eu consigo ver o RPM do motor que está em trabalho, ele não pode passar de 2000. Quando chove, apita para a gente aqui, quando chove lá, aí fala quantos mililitros está chovendo naquele momento. Na tela, dá para ver o trator em tempo real sobre um mapa da propriedade. Parece até um videogame. E se o operador quebrar as regras desse jogo, leva bronca. Eu ligo, mando mensagem, consigo mandar mensagem para eles, né? Eles conseguem me responder também. E aí a gente vai conversando durante o período do trabalho deles lá. No campo, Lucas e Camila oferecem aos clientes soluções com o uso de drones que apontam pragas ou problemas nas plantas. Um trabalho que começa com análise do solo e termina lá no alto. O que a gente traz como diferencial, aí realmente vai ser esses desenvolvimentos com algoritmos, com processamento de imagens, que aí cada empresa vai ter o seu know-how em relação a isso. Um ponto que a gente investe muito, e isso acaba sendo uma propriedade intelectual nossa, é fazer essa combinação entre diversas camadas de dados. Porque a imagem, provavelmente dito só por ela vai mostrar alguma situação, mas ela vai mostrar variabilidades. A proposta é, além das imagens, combinar outros conhecimentos e informações para ajudar o produtor. Nosso DNA, nossa visão, está muito em customizar soluções para a região, nesse formato de consultoria, e nós levarmos isso para outras regiões que já saem daqui validadas, num formato de prestação de serviço. O futuro do agro é deles, que terão um campo aberto de sonhos e possibilidades, em que o céu é o limite. Céu que David conhece muito bem aqui na região. O piloto agrícola veio do Rio Grande do Sul para cá há mais de 20 anos. Lá do alto, viu a transformação da região. Eu iniciei, sempre vi crescendo. Então tem estado de forma positiva. O que atrapalha um pouquinho, às vezes, são condições climáticas, que acontece há alguns anos, a agricultura
fica ruim por condições climáticas, né? Mas em termos de economia tem ido bem no Brasil, graças a Deus. Ele se acostumou a uma rotina exigente. Chega a ter uma demanda de trabalho aí de 8 horas dentro da aeronave, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Só que não é só o voo em si, né? Antes de decolar, por exemplo, agora está amanhecendo 5 horas da manhã. Antes de decolar, a gente já tem que estar preparando a aeronave, então a gente acorda bem cedo. Então é uma dedicação, que nem eu te falei, é uma dedicação grande, né? Os drones são a grande novidade no campo, mas eles ainda não têm a capacidade nem a velocidade dos aviões. Esses aqui decolam com mais de 800 quilos de fertilizantes ou defensivos. Em vez de concorrentes, drones e aviões atuam em conjunto. Hoje em dia eu vejo como um complemento, né? O drone é um complemento, não chega a ser uma concorrência, eu vejo como uma soma. A aviação agrícola também incorporou as novas tecnologias. Está mais precisa, segura e eficiente. Essa empresa atuou em uma área de 1 milhão de hectares, cerca de 10 mil quilômetros quadrados, um território do tamanho do Líbano, e a tendência é de crescimento. A aviação agrícola ela vem crescendo ano após ano. Nós temos isso não só aqui na nossa região, mas no país inteiro. A gente percebe que a cada ano que passa, a quantidade de aeronaves vem crescendo ano após ano, e o número de empresas também vem crescendo. Então, isso é reflexo da qualidade do serviço prestado da aviação agrícola e os resultados que ela traz para o produtor rural. A aviação comercial também tem um papel importante no agronegócio. Segundo dados do IBGE, cidades médias que possuem aeroportos cresceram cerca de 2,8% na última década, enquanto cidades do mesmo porte, sem aviação regional, cresceram 1,61%. Recebemos aqui vários empresários do setor do agro para fazer os seus investimentos. Já tem empresas que já investiram em Rio Verde e os seus executivos chegam aqui diariamente para poder ver como está evoluindo a empresa aqui na cidade de Rio Verde. Rio Verde tem um aeroporto municipal que recebe 2 voos comerciais por dia, além de aviões menores e jatos de aviação executiva. Todo investimento no aeroporto é 100% com recurso do município. O local fica especialmente movimentado durante a realização da Tecnoshow Comigo, uma feira tecnológica do agronegócio, que atrai milhares de pessoas vindas do Brasil e do exterior. O evento é hoje uma referência no agronegócio brasileiro. A última edição teve público recorde de 140 mil pessoas e movimentou 11 bilhões de reais. Por conta dessa e de outras demandas, a ideia é ampliar o aeroporto para facilitar a integração da cidade com outros centros importantes no Brasil e até no exterior. Mas não é do alto que vem o maior desafio para o agronegócio. Na maior parte do país, escoar a produção do campo ainda é um desafio logístico. E o transporte ferroviário tem um papel fundamental nesse trabalho. Ter acesso a ele ainda é uma vantagem estratégica. A região de Rio Verde fica próxima à Ferrovia Norte-Sul, que possui 2.200 quilômetros e conecta a Estrela do Oeste, no interior paulista, a Porto Nacional, no Tocantins. Em Rio Verde há uma plataforma ferroviária com terminais de grãos e farelo, combustíveis e fertilizantes. O desenvolvimento do local teve apoio de um programa da prefeitura. Em 2 meses nós entregamos a doação da área e todo o licenciamento para que eles pudessem iniciar a construção. Em 1 ano e meio eles já estavam iniciando a primeira operação ali no terminal, que foi o setor de grãos. Paulo Carneiro é diretor da área industrial da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, a Comigo, uma das maiores do país. Fundada em 1975 por um grupo de 50 agricultores de Rio Verde, hoje ela é uma gigante, com instalações em 18 cidades e mais de 11 mil cooperados. A gente só recebe
grãos do produtor, dos cooperados, e só fornece insumos para os cooperados também. O faturamento anual passa dos 15 bilhões de reais. Nós somos privilegiados, tá? Dentro do Brasil para ter essa situação, e eu acho que estamos correspondendo de ajudar o país a se desenvolver. Nessa área agroindustrial da cooperativa, localizada em Rio Verde, a soja é processada, vira farelo e óleo. Fertilizantes são armazenados, preparados e distribuídos. Também acontece o beneficiamento de sementes. Nós estamos no pátio da principal cooperativa aqui da região de Rio Verde e os números são impressionantes. Quer ver só? Esse terminal aqui comporta 110 mil toneladas de fertilizantes. Quando a gente fala em carretas, pelo menos 500 delas circulam aqui todos os dias. E aquele armazém ali enorme comporta 25 mil toneladas de farelo de soja. E para isso tudo aqui funcionar, é necessário investir em tecnologia. Nossas indústrias, nossos armazéns já estão automatizados. A região está bem automatizada, bem preparada nessa área. Um crescimento que promete ficar ainda maior. Rio Verde está crescendo muito, não só Rio Verde, mas a região, o estado de Goiás tem crescido muito. Mas o campo também apresenta desafios. A sustentabilidade é um deles. Marion Compier é descendente de holandeses que encontraram nas terras férteis de Goiás a oportunidade de crescer. Meu avô veio da Holanda em 1950, com a esposa e 8 filhos. Minha mãe era a segunda filha. Minha mãe tinha 8 anos de idade. E em 54, meu avô já começou a plantar soja. Então ele é um dos primeiros produtores de soja do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Meu pai veio da Holanda 20 anos depois. E aí ele aprendeu a plantar soja também, né? Casou com a minha mãe e ele veio para Uberlândia, veio para o Cerrado, saiu do sul e veio para o Cerrado. Décadas de trabalho duro e amor à terra deram origem a uma propriedade rural que é referência na região de Rio Verde. Do alto é possível ver a preocupação com a sustentabilidade. Dezenas de painéis solares abastecem o local. A produção vai bem, mas Marion, assim como muitos produtores, se viu diante de um impasse. A produtividade diminuiu o ritmo, mas os custos, principalmente com produtos químicos, não deixaram de crescer. Para a gente se manter na agricultura, a gente precisa ter uma rentabilidade maior, uma segurança maior, e a agricultura sustentável traz isso para nós. Ela resolveu então seguir um rumo diferente. Marion não está sozinha nesse movimento. No Brasil, pelo menos 700 produtores rurais integram o GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. O GAAS é uma corrente do bem, um ensinando o outro a como fazer melhor. É dentro desse galpão que um novo passo está sendo dado, na trajetória da propriedade e da família também. Foi criada aqui uma biofábrica, que nada mais é que um local onde é possível produzir insumos que serão aplicados no campo para restaurar a biologia original. É um caldeirão da bruxa. A gente também pega a biologia, só que a gente multiplica rápido e com uma tecnologia mais simples, né, que um consultor nos ensinou, é um biofermentado, né? E aí é um jeito mais fácil de devolver a biologia para o solo. É um caldo de bactérias, é uma sopa. Muitas vezes essa biologia fica prejudicada por conta do uso de produtos químicos. O futuro tem um quê de volta ao passado. É um trabalho que no passado, os agricultores lá no passado já faziam e que a agricultura moderna acabou esquecendo isso. A gente vai na mata, nas nossas APPs, a gente recolhe como se fosse uma isca, como se fosse uma isca de um fermento. E a gente coloca isso no ingrediente, né, que é uma matéria verde, um lenhoso, e ele cresce, né, e ele se multiplica, e isso é uma compostagem. E aí depois eu pego aquela biologia da mata, que eu trouxe da mata, que já cresceu aqui,
e eu extraio ela e devolvo, e coloco ela na lavoura de soja, de milho. Estou devolvendo a biologia da mata para as nossas plantas. Nessa nova fronteira do agro, cada vez mais sustentável, quem já é pioneiro tem tudo para sair na frente. O Brasil é o país que vai levar essa agricultura sustentável para o mundo. O novo agronegócio já nasceu. Ele é mais sustentável e tecnológico do que nunca. E com o trabalho e determinação de sempre.